E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Vascão. Tem tudo aí, né, dessa negociação com o Felipe Coutinho. Também as últimas informações da renovação aí com o Léo Jardim e muito mais. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Agora no Vasco da Gama, pois é, a gente tá ali observando o Mundial, acompanhando, mas as equipes estão se preparando para quando o Brasileirão voltar. Rafa Marques, me conte tudo, não me esconda nada do Vasco da Gama e a situação inclusive do Coutinho, hein? É isso, Mariana. Muito bom dia para você, para o Donk, para o Jailson, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Essa é a grande preocupação do torcedor vascaíno nesse momento, né? O futuro de Felipe Coutinho. O contrato de empréstimo com o Aston Villa terminou no último dia 30 e a partir de agora o jogador, em tese, teria que voltar para o clube inglês. No entanto, ele já sinalizou para os dirigentes de lá que tem a intenção de permanecer no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, no Brasil, porque questões que vão além do futebol, inclusive em função do seu recém-inaugurado instituto. O Vasco já sinalizou com a possibilidade de fazer um novo empréstimo com duração até o final de 2025, mas está deixando o Felipe Coutinho se acertar com o clube inglês, porque existem algumas pendências entre as duas partes. Por enquanto, Felipe Coutinho pode treinar com os demais companheiros do Vasco, inclusive agora pela manhã acontece lá no CT Moacir Barbosa uma atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz. Só que para jogo ele não está liberado pelo Aston Villa, somente para fazer treinamentos. O que significa que hoje, pela situação de momento, ele não joga o amistoso de sábado contra o Montevideo Wanderers, que vai ser disputado lá em Natal, na Arena das Dunas. Uma partida que serve de preparação para a sequência da temporada. O Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 19 de julho para enfrentar o Grêmio, e esse amistoso vai ser o último jogo antes da retomada da competição nacional. E aí, cabe ao técnico Fernando Diniz buscar uma solução para o time se efetivamente não puder contar com o Coutinho neste amistoso. Veremos se nos próximos dias essa situação chega a um denominador comum. Enquanto isso, o Vasco vai se movimentando no mercado, está bem adiantado com o volante Thiago Mendes, 33 anos, ex-jogador do São Paulo, estava no Al Rayyan do Catar, no momento está sem clube. Entre o jogador e o Vasco, em termos financeiros, está tudo bem adiantado, falta apenas alinhar a duração do contrato. O Vasco oferece um compromisso até o final do ano que vem, 2026, e o staff do jogador prefere um contrato até o final de 2027. Além do Thiago Mendes, o Vasco no mercado vai buscar ainda um meia de construção e um atacante de lado, preferencialmente lado esquerdo, para oferecer ao técnico Fernando Diniz mais opções para a montagem do time do Vasco. E por fim, uma notícia boa e rara em termos de futebol profissional. O departamento médico do Vasco está vazio. Os últimos jogadores que lá estavam, David e Estrela, já estão entregues à comissão técnica para o recondicionamento físico e não se sabe ainda quando poderão jogar. Essa situação não aconteceu com o Vasco desde janeiro do ano passado. Portanto, há 19 meses o DM do Vasco não ficava vazio, viu, Mari? Olha, eu quero assim então, terminar sempre com notícia boa aqui no Sport Center. Qualquer novidade, o Rafa volta aqui pra gente. Notícia muito boa aí pro time do Vasco, né? Tem todo esse trâmite aí com o Felipe Coutinho, né? A gente vai ver aí se vai dar certo com o Felipe Coutinho. Aí já não depende mais do jogador, nem do Vasco, né? Tem o departamento médico do Vasco aí vazio, né? O Estrela, o jovem Estrela voltando aí. Quem sabe não pode já estrear no Campeonato Brasileiro desse ano, né? E vamos à continuidade aqui, que o Pedrosa, juntamente com o Venei e no SBT, eles falaram aí sobre a questão do Léo Jardim também, tá? Tanto do Felipe Coutinho como do Léo Jardim. Vamos dar uma olhadinha aí. Mudar de assunto? Para não ligar para terapeuta? Olha aí, ó. Pedrosa, como é que tá a novela da renovação? Você falou muito rápido ontem, então vai ser o mesmo assunto hoje. Sim. Pra gente falar com um pouco mais de calma de Léo Jardim, né? Vamos lá. Já é uma novela que tá há um tempinho aí exibindo. Para quem não tá entendendo, o Vasco ele tem feito propostas seguidamente, 3, 4, 5 propostas desde o início da temporada para a renovação do Léo Jardim. O Léo Jardim tem uma renovação automática em contrato por metade dos jogos aí da temporada do Vasco da Gama, em que ele já renovaria automaticamente caso ele cumpra, e ele vai cumprir porque ele é o goleiro titular, até o final de 2026. Nesse momento o contrato dele está indo até o final de 2025. E aí tava uma questão de o empresário
estava pedindo um valor muito alto, muito acima do que o Vasco poderia pagar, acima de R$1 milhão. E o Vasco falou, cara, isso aí eu não vou pagar, isso aí eu não tenho condição de pagar. Só que a chegada do Admar Lopes, que é um diretor que contratou o Léo Jardim no Boa Vista e também no Lille da França, quando ele era diretor esportivo, é uma chegada que destrava um pouco essa negociação. É um cara que conhece o Léo Jardim, conhece também o empresário dele, o atual, enfim. Então, a tendência hoje, pelo que eu ouvi ontem, o Léo Jardim vai andar. Essa foi a aspa que eu ouvi. O Léo Jardim vai andar. Ele deve renovar o contrato com o Vasco da Gama. Isso não quer dizer que o contrato de 4, de 5 anos que seja, que o Léo Jardim vai ficar aqui 5 anos. Sim. Se chegar uma proposta que seja boa para o clube e seja boa para o Léo Jardim, ele pode sair. E aqui no Vasco da Gama a gente vai entender como um sinal de respeito. Pelo menos ele está sendo honesto com o clube, tá falando isso, até o papo que a gente teve com o Gerson aqui. Porque assim, gente, não adianta olhar só pelo lado do clube. O Vasco jamais pode pagar mais de R$1 milhão por um goleiro, na minha visão. Isso é muita grana para um goleiro. E se você for pegar essa posição no futebol brasileiro, ninguém ganha isso. Não tem goleiro ganhando mais de R$1 milhão no Brasil. Então assim, o Léo Jardim é muito importante pro Vasco, mas também dá para olhar pro lado do atleta de, cara, eu quero respirar novos ares, eu quero tentar outras coisas na minha carreira e tudo mais. Então assim, o cara sendo honesto e o Vasco entendendo isso, renovando o contrato, ótimo, que fique o Léo Jardim por muito tempo, porque é um goleiro de primeira prateleira no Brasil. Mas se chegar uma proposta, faz parte também. Mas sabe qual o ponto? O Vasco busca outro goleiro e a vida é assim. O ponto pra gente chamar o break. O negócio no Brasil é que essa primeira prateleira tá cheia de gente. Tem muita gente. A gente tem uma escola de goleiro, a gente tem um Toda mercado vez surge de gol. alguém melhor. O Brazão do Santos, garoto, agarra demais. O John não surgiu assim. É isso. E tantos outros que eu poderia citar aqui. Muito bem. E até os mais velhos, aí o Fábio aí. Exato. Pessoal, e aí? Vocês renovariam com o Léo Jardim, né? Vocês pagariam esse 1,5 milhão, esse 1 milhão, mais de R$1 milhão para Léo Jardim, né? O que é que vocês acham? Vamos dar continuidade aqui, vamos ver aí o que o pessoal da Band também estão falando aí dessa renovação do Léo Jardim. E também do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho terminou o contrato dele com o Vasco, está em vias de renovar aí, o Vasco está resolvendo, e o Aston Villa o liberou para ficar treinando em São Januário. Faltam aí 5 meses, né, 6 meses para acabar a temporada. E aí, no dinizismo, Coutinho é peça fundamental? GVC é fundamental, não sei, mas é importante pra caramba. Porque jogadores como Felipe Coutinho, a gente sabe que não são muitos, né? Tu acabou de falar do Arrascaeta, e o Felipe acaba passando pelo mesmo, não quero falar problema, pelo mesmo momento da vida, né? Porque vai ficando mais velho, vai perdendo força, vai perdendo explosão. A gente sabe como o futebol está muito físico e eles jogam em setores do campo onde o embate é muito grande, né? As equipes costumam marcar muito forte ali, mas o Felipe Coutinho é craque de bola. Eu vi esse moleque começando, tive a oportunidade de ver a carreira dele na seleção brasileira, no Liverpool, no Barcelona, no Bayern de Munique, campeão da Champions. E o Vasco está num movimento interessante. Que bom que o Aston Villa liberou para ele treinar, para ele continuar em movimento, né, para não perder a forma física. Daqui a pouco vai resolver. Acredito que ele vai conseguir a sua liberação do Aston Villa, até porque o Vasco não tem como pagar, né? O Aston Villa pediu uma compensação financeira, pelo que eu andei lendo por aí, e aí o Vasco não tá com essa grana toda, mas vai fazer. O Felipe Coutinho vai mexer os seus pauzinhos lá para fazer com que o Aston Villa faça essa liberação e ele possa ficar tranquilo no Vasco para jogar até o fim da temporada, pelo menos. A informação que eu recebo agora da produção é que o Coutinho, Gabi, abriu mão de uma parte da grana dele para poder ficar no Vasco. Tá querendo muito ficar no Vasco. Isso é muito importante, né? A gente vê jogador medalhão, que é o caso do Coutinho, que é a primeira prateleira fácil, voltando pro Brasil, mas sem essa coisa do querer ficar. Volta vou voltar, tô com a vida resolvida. Não parece ser o caso do Coutinho, parece que de fato ele quer ficar no Vasco, né? É isso, GV. O Coutinho, ele nunca escondeu a vontade dele de continuar vestindo a camisa do Vasco, né? Então eu acho que tem que ser prioridade da diretoria vascaína agora tentar resolver essa situação do Coutinho o quanto antes. Já tem um amistoso agora nesse fim de semana, ao que tudo indica até então, o Coutinho não deve jogar nesse amistoso, porque não tem contrato com o Vasco, né? O contrato se encerrou na segunda-feira, mas eu tenho certeza que toda a diretoria do Vasco tá correndo atrás para resolver essa situação do Coutinho e também a situação do Léo Jardim, porque o jogador já pode assinar pré-contrato com outra equipe, o contrato dele se encerra com o Vasco no fim do ano, então ele já pode assinar pré-contrato
em qualquer outra equipe. Então acho que o Vasco também tem que correr atrás para resolver a questão do Léo Jardim, que é um goleiro importante também. Então tanto o Coutinho quanto o Léo Jardim são peças importantíssimas no estilo de jogo do Fernando Diniz, peças importantes para o Vasco também, para tentar ir bem na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Muito bem lembrado pela Gabi. Muito bem lembrado. Mais importante do que a questão Felipe Coutinho é a questão Léo Jardim. Porque o Coutinho é a primeira prateleira do futebol mundial, o Coutinho é craque, o Coutinho é jogador diferente, como o Fernandão trouxe, que não se encontra por aí. Mas hoje, para o Vasco... Aliás, hoje não, né? Há 2, 3 anos... O jogador mais importante do elenco do Vasco, o jogador mais decisivo do elenco do Vasco, não é o Verratti, não é o Coutinho, não era o Payet, não é o Ryan, não é o Hugo Moura. O jogador mais importante do Vasco, algumas temporadas, é o Léo Jardim, que classificou o Vasco em todo o mata-mata para passar em Copa do Brasil, no estadual foi muito bem, o cara que praticamente foi decisivo para o Vasco não cair. Então, Fernandão, hoje, na lista de prioridades do Pedrinho, com certeza o nome do Léo Jardim está em primeiro. E assim, economizar 400, 500, 600 mil reais e correr o risco de perder o Léo Jardim e o problema aumenta, que é substituir no nível. Eu acho que a prioridade máxima do Vasco hoje é o Léo, né? Acho que tem que ser, GV. Dentro do que o Vasco tem de prioridade, Léo Jardim, né, numa escala, né, primeiro, Felipe Coutinho, trazer jogadores para compor o elenco, né, para fortalecer mais esse elenco. Só que depende do valor, né, GV? Pelo que a gente escuta por aí, tem proposta, contraproposta, acaba ficando cansativo para as duas partes, e não sei como é que vai acabar isso não, GV. Na minha opinião também, R$1 milhão eu acho muita grana aí, por mais que a história do Léo Jardim seja gigantesca do Vasco, R$1 milhão eu acho muita grana para pagar no goleiro, tá? Eu acho que... vou voltar para a Gabi aqui. A gente parando para pensar, Gabi, fazendo uma análise assim, goleiro no nível do Léo Jardim, disponível no mercado, que seja mais barato do que o que ele está pedindo, eu acho que o Vasco não vai encontrar. Também acho que não, GV. O Léo Jardim, assim, é a peça fundamental no time do Vasco, como você falou, é importantíssimo para esse time, para o técnico Fernando Diniz, também para a confiança do elenco. Acho que é um jogador líder ali no vestiário, sabe conversar com os colegas de equipe, então eu acho que o Léo Jardim é a peça fundamental nesse time do Vasco, tem que correr para ontem. Uma semana muito decisiva para o Vasco, além do Léo Jardim, tem o Paulinho também, que pode assinar pré-contrato com outra equipe, tem outros jogadores, o Maurício Lemos, zagueiro também, que pode assinar pré-contrato com outra equipe, então acho que a diretoria do Vasco tem essa semana decisiva para resolver tanto a situação desses jogadores, principalmente a do Léo Jardim, e a situação do Coutinho. O Coutinho, se não conseguir a rescisão de contrato com Aston Villa, pode ser que o Vasco negocie um empréstimo até o fim do ano. E aí também tá valendo, porque aí no fim do ano o Coutinho já pode assinar um pré-contrato com o Vasco, já que o contrato dele com Aston Villa vai até o meio do ano que vem. Então se o Vasco conseguir um novo contrato de empréstimo com o Coutinho até o fim desse ano, também tá valendo. Então acho uma semana muito importante pro Pedrinho e para a diretoria do Vasco decidir aí o futuro do Vasco nessa sequência de temporada. E o Vasco está muito próximo de fechar com o volante Thiago Mendes. Queria trazer o Fernandão para esse debate. Tá aí, ó. Lance do Thiago Mendes. Acho que ele tá no Al Rayyan. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, Al Rayyan do Catar. Do Catar. Primeiro volante. Bom jogador, Fernandão. GV, muito bom jogador, só que eu não entendi bem o movimento do Vasco. Não sei se já tem alguém certo para sair, porque o Vasco tem Hugo Moura, Cocão, Sforza, Paulinho, Tietê, Jair. Bons jogadores que têm feito um bom ano com relação à função necessária para jogar ali, né, no meio do campo, da forma que o Fernando Diniz gosta. E eu não sei se seria uma prioridade para o Vasco um jogador nessa função. Só que eu não estou lá dentro do clube, não sei o que tem acontecido nos bastidores. Pode ser que alguém esteja para sair. Como a Gabi falou, o Paulinho está próximo de... que pode assinar um pré-contrato, o contrato acaba no fim do ano, então eu não sei como é que está funcionando dentro do clube. Só que, com relação ao elenco do Vasco, é uma função que tem sido bem feita pelos jogadores que lá tem. Eu acho, é o que eu estava falando antes. Se falta 500 mil para completar o salário do Léo, 600, ou libera um jogador, ou não traga um jogador para você ter o principal nome do Vasco da Gama no seu time. Eu acho uma insanidade o Vasco não entrar num acordo com o Léo Jardim.
E você trouxe aí o tanto de gente que tem nessa volância. Eu acho que se a gente pode falar de tirando o Verratti da discussão, um setor no Vasco que funciona muito bem, a gente tem 2 minutos de programa, é a volância do Vasco, né? Podia ver. As duas laterais com PH e Piton. O centro do campo com o Hugo Moura, que cresceu muito de produção. Tietê, o Cocão que sempre entra bem. O Jair que tá voltando à velha forma. O Paulinho que ainda não conseguiu mostrar o que sabe. Enfim, tem jogadores interessantes para o próprio Esforza. Dentro desse movimento do clube, da necessidade que tem de trazer jogadores, da dificuldade financeira, Gabi, não sei se seria um movimento mais interessante, mas não tô lá dentro. Bom, vamos ver, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Pessoal, e aí? O que é que vocês acham aí a respeito sobre isso? Né, vocês contratariam esse jogador? Vocês mandariam alguém embora para aumentar o salário do Léo Jardim? Qual a sua opinião? O Léo Jardim pedindo aí R$1 milhão por mês, né, com renovação de contrato automática, né? Tem esse embate aí também do Felipe Coutinho, que não depende dele, depende também aí do Aston Villa liberar o jogador, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa situação do Vasco. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!